Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Chegando agora ao final da temporada de apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2023, nós estamos fazendo aquele rescaldo, tendo em vista que as empresas acabaram coincidindo em dias e horários a apresentação desses resultados. E se torna um rescaldo à medida que nós vamos buscando empresas que ficaram para trás, que fazem parte dos segmentos que nós temos na carteira, que é sempre bom nós analisarmos para ver como esses mercados aí vêm se comportando exatamente para o primeiro trimestre e o que nos gera de expectativa para o ano de 2023. No dia de hoje vamos falar sobre o IRB, Instituto de Resseguros Brasileiro, IRB Brasil RM, que apresentou seus resultados e para o mercado que houve aí foi uma bela comida do caixa. Vamos ver o que aconteceu. E para fazer esse vídeo eu vou me utilizar dessa análise de desempenho, que é o relatório apresentado pelo IRB para o primeiro trimestre de 2023. Vou me utilizar das informações trimestrais, obedece o FRS, até já estou indo aqui lá na página 11, que a gente pode ter algumas informações aqui interessantes. A primeira delas que nós vamos utilizar para a nossa tabela de indicadores final é com relação às receitas. Veja que as receitas, elas chegaram ao patamar aqui de 1,6 bi no primeiro trimestre de 2023. Ao passo que o lucro líquido da companhia, você pode verificar, ele foi a 8,5 milhões, que é o que nós vamos utilizar lá na nossa tabela para formar os nossos indicadores. Além disso, nos interessa muito no balanço patrimonial, aqui na parte consolidada, se nós formos verificar aqui no passivo, você pode verificar que o patrimônio líquido consolidado do IRB, ele vai aqui a 4 bilhões e 98 milhões, que também nós vamos utilizar na nossa tabela final. Isso para você saber da onde nós estamos tirando os números que vão compor essa tabela ao final desse vídeo. E depois nós vamos utilizar aqui da apresentação de resultados, que, por exemplo, principais eventos, veja aqui, ó, renovação, isso aqui lá em janeiro de 2023, renovação de contratos locais, porque o IRB agora está com foco, como estratégia, em fazer resseguros no Brasil e América Latina, excluindo o restante do mundo. Então, esses serão os dois focos. A América Latina vai ser como o exterior e o Brasil, evidentemente, né, como local aqui no Brasil. Em março foi feita a reorganização da área de subscrição. Em abril, choque de gestão e disciplina financeira. Isso aqui muito me interessa. Vamos ver se vai ter a eficiência que a gente imagina. Depois, em abril ainda, renovação dos contratos do agro. E, conforme nós falamos também em abril, um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por conta daquele boato lá de 2020, de que a Berkshire Hathaway ela teria ingressado como acionista do IRB, e isso aí acabou movimentando o mercado, e agora, através de um acordo, isso era uma fake news, e agora, através de um acordo de 5 milhões de dólares, foi encerrado o processo sem que ele fosse, que ele evoluísse na justiça. Com relação ao lucro líquido, nós já falamos, a gente viu de onde veio os valores, a gente pode olhar aqui, ó, neste canto. O que interessa aqui é o seguinte, quando tem esse azul aqui mais escuro, é o resultado recorrente. Então veja como resultado recorrente 34 milhões. Quando está em amarelo, que é essa parte que está aqui embaixo, nós temos então aquilo que é não recorrente. E como não recorrente, o lucro líquido é negativo ou prejuízo, faz na subtração, então acabou com esse lucro líquido de 8,6 milhões. Mas veja que o lucro vem melhorando aqui ao longo do tempo, que eu acho que uma coisa interessante é olharmos para essa evolução aqui. Veja que, basicamente, aparentemente, teria que ver mais trimestres pela frente, mas aparentemente se está aqui num ponto de inflexão que a gente chama. É quando agora sai da negatividade no seu lucro líquido e passa a ter lucro líquido positivo. E depois nós vamos ver o que isso impacta em termos de resultados lá no final da nossa tabela de indicadores. O resultado do underwriting, que é aquele procedimento que é
as companhias de seguro e resseguro fazem para ver se aceitam ou rejeitam determinados contratos. Isso já estava mais ou menos dentro da parte de reestruturação do IRB, e vejo aqui que está progredindo no sentido de exclusão daqueles contratos que são ou que trazem resultado pior para a companhia. O que o mercado avaliou negativamente foi exatamente nesta parte aqui, porque nós estamos nos referindo ao consumo de caixa. Veja aqui, enquanto que lá no quarto trimestre de 2022 houve um caixa aqui de 220 milhões, depois da companhia amargar aqui sucessivas perdas de caixa, agora ela fez um consumo de caixa aqui de 411 milhões. Isso com certeza tem uma posição negativa no mercado. Veja aqui, eu estou no site da invest.com, eu não vou ler mais as matérias, e aqui eu quero fazer um parênteses, mas a manchete aqui, ela está assim, ó, mesmo com lucro, queima de caixa preocupa os analistas. Tá? Então isso é o que trouxe preocupação para o mercado. Eu não vou entrar muito no mérito das matérias. Você sabe, eu vou fazer um parênteses aqui muito rápido, né? Você sabe que ainda está em debate a questão de uma legislação para fake news no Brasil, e aquilo que não for regulado por legislação, a ideia é que vá sofrer uma medida administrativa do executivo ou então uma avaliação por conta do judiciário. E com isso, evidentemente, a ideia era terminar com as fake news, mas acabou entrando na conta ali direitos autorais para artistas e também o pagamento aí para grandes empresas de mídia. E evidentemente isso aí pode acabar descontando aí, em algum momento de canais como o nosso, que são pequenos, e isso aí a gente não quer. Então a gente vai simplesmente agora ou ficar citando e falando apenas a manchete sem entrar muito na matéria. Bom, fechado parênteses para isso, o que interessa aqui é que a queima do caixa trouxe preocupação para os analistas. E depois, mais adiante, vamos verificar aí o que veio a interferir de forma que houvesse essa queima no caixa. Como eu disse anteriormente, a companhia continua firme na sua estratégia de concentração da sua carteira no Brasil. Então, a ideia é que aqui onde você vê o internacional, que é esse azul mais escuro, fica apenas em 20%, sendo que desses 20%, 15% na América Latina. O restante, então nós teremos aí em torno de 80%, que é para onde está indo esse azul aqui mais claro, com concentração dos seus contratos no Brasil. E aqui apenas como gancho, aqui embaixo no índice combinado, mas na parte que interessa, a sinistralidade que caiu em relação ao primeiro trimestre de 2022, indo agora para 77,3%, ainda é alta, e a expectativa é que caia mais, porque à medida que cai, isso significa um melhor resultado para a companhia. Com relação principalmente aos negócios no exterior, a ideia é a redução, lá quando a gente viu aqueles rewriting, é a retirada desses contratos que eles têm um alto risco e um retorno muito pequeno, como é o caso aí da Latam e outros aí. E isso ficando seus contratos apenas, né, como eu disse, aqui no Brasil. Você pode olhar aqui embaixo os prêmios emitidos por negócio, que o principal mote hoje da companhia é no patrimonial, depois no rural e no vida. E aqui tem os outros aqui, sendo que desses outros o marítimo está em 8%, que é uma das ideias da companhia também, é fazer uma redução. Algo interessante aqui que eu vi foi com relação ao agro, uma vez que você que acompanha o canal sabe quando nós analisamos, principalmente os bancos, o quanto é concedido em crédito. E a concessão do crédito implica aqui de um seguro prestamista correspondente. Então a gente vê que tem muito aqui que pode crescer a companhia, o IRB, em termos desse segmento. Os prêmios retidos em percentual também voltaram a crescer, ao passo que os prêmios ganhos, principalmente no mercado local, estão aqui dentro de um patamar estável. A sinistralidade, ela vem numa suave curva de queda, indo como a gente viu anteriormente aqui a 77%, mas no primeiro trimestre de 2022 ela chegou a estar em 81%. E essa sinistralidade, como você pode ver aqui, ó, no comparativo primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022, ela, é importante isso aqui, ela exclui o LPT, que significa o seguinte: aquele portfólio perdido onde a companhia ela transfere ou vende para uma outra resseguradora.
importante aqui com relação às despesas administrativas e o índice da despesa administrativa. Veja que, de fato, o IRB está aqui, aumento dela de 7,3%, chegando a 88 milhões, ao passo que o custo de aquisição e o índice de comissionamento aqui em 19,3%. É como se a gente pudesse medir a partir disso a eficiência, como é o índice de eficiência lá nos bancos. E, portanto, quanto menor, melhor. Aqui embaixo, na composição das provisões técnicas, que a explicação que eu gostaria de dar está justamente nestas duas barras aqui. Veja que as provisões de sinistros a pagar, que são aquelas PSL, que mede o índice de sinistralidade, veja que ele tem uma redução aqui, ó, de 8,2 bi para 7,3. Esses 900 bi, eles foram justamente utilizados no pagamento aí, o caixa da companhia. Por isso que lá tem aquela redução de 411 milhões no caixa que a gente viu e que preocupou o mercado. E por fim, os indicadores SUSEP, que é aqueles que mantêm a companhia dentro do patamar regulatório. Veja que nós temos aqui o capital mínimo requerido e, por outro lado, o patrimônio líquido ampliado. Quando nós subtraímos o PLA do CMR, nós temos esse 77,4 milhões, e que significa que a companhia está dentro do patamar regulatório. No índice de suficiência de cobertura, de acordo com o patrimônio líquido aqui, 105%, também ela obedece ao regulatório, e da mesma forma no índice de solvência total, que chega a 260, portanto, está bem acima aqui dos 231 do primeiro trimestre de 2022. E aí foi finalizada a apresentação, depois houve perguntas, mas eu não vi nada de interessante que eu pudesse trazer aqui para esse vídeo do canal. E podemos agora montar o nosso quadro de indicadores, que é o que vai ser a referência para sempre que nós quisermos avaliar a ação, se nós fizemos novos aportes, ou até se, no caso de não fazer parte, ela faz parte da carteira, mas se não fizer parte da sua carteira, você estudar para ver se ela faria parte da sua carteira. Nós tínhamos aqui uma projeção de 7,4 bilhões na receita. E com a receita que o IRB obteve, nós fizemos uma projeção aqui para 6,6. Eu vou falar sobre isso, porque eu não utilizo o CAGR, né? Esse CAGR, que é o CAGR, para fazer essa estimativa no anual. Eu vou olhando trimestre a trimestre e farei um vídeo explicando como é que eu faço isso. Veja que nós estimamos aqui um prejuízo de 400 milhões, mas na verdade, com os 8 milhões, 8,5 que o IRB conseguiu de lucro, nós já estamos estimando agora, ao final, um lucro líquido aí bastante conservador de 34 milhões, o que é bem melhor do que o prejuízo, convenhamos. Com isso, considerando aqui a possibilidade, isso é uma mera possibilidade, não deve acontecer, mas de um payout de 25%, nós consideramos que o IRB ele tem condições aqui até de fazer um pagamento de proventos de 10 centavos. Só que a gente não espera que isso aconteça, é só para a gente ter como referência esses 10 centavos, certo? E também trouxemos aqui para o nosso debate o patrimônio líquido. Lembra lá, 4,8, e veja que em relação ao trimestre passado já cresce 0,62%, que também é uma ideia bastante interessante. Com isso, o que acontece é que o PVPA, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação, sendo que o preço da ação no momento em que esse vídeo estava sendo gravado estava em R$ 33,78. Veja que esse PVPA ele fica ali, ó, em 0,68. Isso aqui é um indicativo, tá de acordo, né? Primeiro que a ação está sendo vendida bem abaixo do seu valor patrimonial, o que significa que o risco fica muito reduzido de investir na empresa, entre aspas isso, né? Porque vai depender dos resultados, a empresa passou por um processo de fraude, um altíssimo índice de sinistralidade de 2021 para 2022, com Covid, com o agro e também com toda a reestruturação e até o pagamento, como a gente viu ali
de acordos judiciais. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, aí que eu peguei errado aqui o marcador, veja que ele vai aqui, ó, a 81,74. Isso aqui, no meu ver, evidentemente é muito ruim, mas é melhor do que o que aconteceu no passado aqui, de nós termos esse indicador negativado. Isso porque quando nós olhamos para esse número, significa que em função do lucro líquido, se comprarmos essa ação a esses R$ 33,78, nós vamos retornar em 81 anos. Eu já não vou mais estar aqui para ver isso. Mas é que a gente espera que esse resultado melhore muito nos próximos anos. Isso vai ter uma redução considerável e você vai ver que o PVPA, em vez do 0,68 que ele está hoje, ele vai passar ali para 2, 3, 4, o que para esse ramo do resseguro a gente não considera assim tão alto. Se nós considerarmos esses proventos aqui possíveis pagos, não serão, só estou dizendo como possibilidade, nós teremos um preço teto aqui, ó, de R$ 1,73, que basta dividirmos os proventos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber pelo valor que pagamos pela ação. Na média, se nós considerarmos aqui de 2018, mesmo os anos que a companhia não pagou proventos, já ajustado por conta do agrupamento que teve de ações, na média o IRB pagou aqui R$ 11 por ação. Se nós considerarmos esses R$ 11 e dividirmos por 6%, nós vamos chegar a um preço teto aqui de R$ 185,23. Então qualquer pagamento ali um pouquinho mais significativo do IRB já vai alterar esse preço teto de forma muito exponencializada. E veja que no passado a companhia chegou a pagar aqui quase R$ 30 e a gente espera que volte a esses patamares. Por isso que nós investimos na companhia. No entanto, uma consideração aqui. Entendemos ainda que a companhia é um negócio de alto risco. Então, o que eu faço com o meu dinheiro é uma responsabilidade minha, o que você vai fazer com o seu é uma responsabilidade sua. As nossas análises apontaram para um caminho e nós entendemos que era muito apropriado correr esse risco e o resultado está aí. Chegamos a comprar essa ação a R$19, agora está batendo ali. Os 34 já chegou a bater 35. Se baixar dos 30, voltamos a comprar IRB de novo, porque olhamos para o projeto e de certa forma estamos acreditando na evolução da companhia. Dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço!